Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai ver o resumo completo do Saturday Night Main Event do dia 13 de dezembro de 2025, o show em que John Cena finalmente se aposentou dos ringues. Se você quiser saber tudo o que aconteceu, ver todas as imagens e a minha opinião sobre cada uma das lutas, assista esse vídeo do começo ao fim e já prepare os seus comentários para o sincerão da galera que eu tenho certeza que a chapa vai esquentar. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, deixe o seu like nesse vídeo, porque quando você marreta o dedo no like, você avisa para o YouTube que esse vídeo é legal e faz com que ele divulgue a gente. Vai lá, senta o dedo no like, é de graça, cara, não custa nada. A gente desde já agradece. Então, vem com a gente para mais um resumo de um show da WWE. Agora vamos falar da aposentadoria de John Cena. Esse show ele foi um show interessante porque tiveram 4 lutas apenas. Dessas 4 lutas, 3 lutas foram entre talentos do main roster e talentos da NXT ou da TNA. E a gente começou o show com Cody Rhodes, que é o campeão da WWE, campeão indiscutível da WWE, contra Oba Femi, campeão da NXT. E para começo de conversa a gente tem que falar que a aura deste homem é simplesmente absurda. Oba Femi é um cara que só pela presença dele, da vinda dele pro ringue, já atrai as atenções. E a forma como ele veio pro ringue, ele se portou foi simplesmente sensacional. O Cody Rhodes, ele entrou primeiro, o Oba Femi entrou depois, tá? Essas imagens estão fora de ordem, tá? Aliás, é possível que as imagens estejam fora de ordem aqui no site da WWE, eles adoram sacanear nós criadores de conteúdos com isso, tá? Mas enfim, a luta começou com essa mega encarada aí dos dois. O Oba Femi, cara, brutalizou o Cody Rhodes durante a primeira parte da luta. Mandou esse slam aí no Cody, mandou aí esse backbreaker. Quando ele manda esse backbreaker, cara, é simplesmente animal. Principalmente quando ele carrega o adversário no ombro, né? É muito louco. Ele mandou slams, mandou cotoveladas. Cara, o Cody sofreu muito, apanhou pra caramba. Aí esse é o momento que o Oba Femi ele segura os adversários debaixo do braço antes de mandar um backbreaker. É muito louco, meu irmão. Ele continua atacando, deu clothesline na nuca do Cody. O Cody tentou pela primeira vez mandar o Scoop Power Slam, mas ele não conseguiu. Da segunda vez ele conseguiu, começou a se reverter na luta, mandou um Cody Cutter da segunda corda que o Oba Femi chutou. Depois o Cody ele foi para o Suicide Dive, mas o Oba Femi interceptou com a cotovelada. O Oba jogou o Cody para fora do ringue. E aí, cara, essa parte foi animal, meu irmão. O Oba Femi ele desceu do ringue, a gente até achou que ele fosse mandar um suicide dive, que seria absurdo, né, pra um cara com o corpãozinho dele, mas ele desceu do ringue, ele fez aquele trenzinho, né, que ele sai correndo em volta do ringue, e aí ele mandou um uppercut no Cody Rhodes, que os dois voaram por cima da mesa dos comentaristas, foi muito louco, tá? Olha a cara do sujeito, meu irmão, olha isso, olha a expressividade do homem, é um brutamontes, é ridículo. Depois o Cody começou a se recuperar, mandou um suicide dive pra cima do Oba do lado de fora do ringue. O Oba reverteu, pegou, mandou o Cody Rhodes com esse meio que um chokeslam, mas não é um chokeslam, né? É um slam que ele joga lá em cima. Aliás, olha o quadríceps do homem, pelo amor de Deus, esse cara é muito forte, pelo Jesus amado. E aí, conforme a luta foi seguindo, né, o Cody ele conseguiu mandar aí um super Cody Cutter pra cima do Oba Femi e tal. E aí, nesse ponto, o Drew McIntyre ele apareceu do nada e interrompeu a luta. A luta terminou com vitória do Cody Rhodes por desclassificação depois de 9 minutos. E aí o que chamou a atenção foi por que a luta terminou tão rápido, tá? Algumas pessoas estão dizendo que foi porque o Cody ele se machucou na orelha e ele começou a sangrar. Eu acho isso um motivo muito besta pro Drew aparecer antes do possível. Eu acho que eles mantiveram a luta curta mesmo, aliás, essa seria a história do show. Mas a verdade é que o Drew veio, atacou o Cody, e aí, meu amigo, o Oba Femi não gostou nada. O Oba Femi partiu pra cima do Drew, puxou o braço dele, e aí empurrou o Drew pra longe, tá? Aí o Cody conseguiu acertar um Cody Cutter no Drew McIntyre, e depois o Oba Femi estraçalhou com o Drew no chão. O Drew acabou servindo de boi de piranha. Depois o Cody levantou o braço do Oba, mas vejam a expressão do Oba.
Eu notei isso na nossa live. Aliás, nossa live ontem, ela chegou a 1.400 pessoas simultâneas. Olha, pulverizamos todos os recordes, 17 mil visualizações no vídeo. O vídeo ainda tá pegando view. Meu muito obrigado a todos vocês que deram essa moral pro nosso canal. Meta para 2025, 31 de dezembro, 10 mil inscritos. Se inscreve no canal pra gente chegar lá. Estamos com 9.123, tá vendo aí na tela? Vamos chegar a 10 mil até o dia 31 de dezembro. Mas essa cara do Oba foi estranha, tá? Ele parece não ter gostado muito do Corey e ter levantado o braço dele, não. Tá? Vamos ver como é que a WWE vai construir essa história, se o Oba Femi vai subir pro main roster. Ele tem uma defesa por esse cinturão aí no dia 6 de janeiro no New Year's Evil, um show que vai acontecer num domingo. E aí ele vai enfrentar o vencedor de uma luta Fatal 4-Way que vai acontecer na NXT dessa terça-feira. Eu conto com você na nossa live da NXT. Mas a gente vai ter que ver como é que a WWE vai tratar esse Obafemi aí, tá? Maiores comentários sobre o show, teve um vídeo que eu postei ontem, que é mais resumidinho, e vocês também podem esperar o sincerão da galera, coloquem o seguinte nos seus comentários, porque aí na segunda-feira eu vou fazer comentário do SmackDown e desse show, e aí a gente vai poder dissecar bastante tudo o que aconteceu. A segunda luta da noite foi a luta entre Bayley e Sol Ruka. Para começo de conversa, chamou a atenção o fato da Bayley ter vindo para o ringue com a Lara Valkyria e a Sol Ruka também veio para o ringue com a Zarya. A Bayley é múltiplas vezes campeã mundial do main roster, a Sol Ruka um dos maiores talentos que a gente tem visto na NXT. E cara, foi uma luta sensacional. Tá? Eu não falei sobre a nota da luta do Corey e do Oba, né? Foram 9 minutos de luta que eu dou 3 estrelas para aquela luta aqui. Essa luta da Sol Ruka com a Bayley foi melhor. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: que a Sol Ruka é talvez potencialmente um dos maiores talentos que a WWE tem guardada na NXT. Ela tá junto com a Tiffany Stratton, ela tá dando uma não é uma renovada na luta livre feminina, mas ela tá revolucionando a luta livre feminina, ela e a Tiffany, com movimentos ginásticos. Coisa que lá no Japão as lutadoras japonesas já fazem, inclusive a Io Shirai também usa muito movimentos ginásticos. Tá? Então a gente tá vendo a luta livre feminina cada vez com movimentos mais complexos e tá sendo muito interessante. A luta, enfim, a luta foi basicamente, cara, um display de qualidade da Sol Ruka. Por exemplo, nessa hora ela escapou mandando um hand plant, né? Movimento aí da galera aí do CrossFit, né? Que vai saber como que dói esse negócio. Depois ela mandando aí uma tesoura voadora pra cima da Bayley, mandou aí um X Factor, né? Aí do lado de fora acertando a Bayley. Cara, a Bayley apanhou muito pra Sol Ruka, tá? Aliás, meus parabéns a Bayley, o quanto que ela ajudou a empurrar a Sol Ruka nessa luta. Tá? Aí a Sol Ruka jogou a Bayley no poste do ringue, aí ela dá um chute na cara da Bayley. Cabe notar que não houveram interferências na luta, nem da Zarya, nem da Lara Valkyria, elas apenas torceram. Esse momento da luta é um momento em que a Sol Ruka, ela dá umas piruetas no ringue e ela pula de costas para fora do ringue, mandando o Açaí Moonsault para cima da Bayley. Na verdade, não é um Açaí Moonsault, não. Açaí Moonsault é o Springboard Moonsault. Ela simplesmente deu um Moonsault com pirueta para fora do ringue, foi absurdo. Aí depois ela manda esse Frog Splash aí com um Springboard, só que a Bayley acaba escapando. A Bayley então ela começa a revidar na luta, começa a reduzir a velocidade da luta, porque a Sol Ruka tava aceleradaça, né, pulando para tudo que é lado. Aí a Sol Ruka com cotovelada, German Suplex, e aqui, cara, aqui esse German Suplex, esse aqui foi o spot da luta e talvez tenha sido o spot do ano na luta livre feminina. E olha que teve muita coisa legal esse ano. A Sol Ruka, ela estava na terceira corda, ela faz uma estrela na corda, uma estrela na terceira corda e encaixa um DDT na Bayley. Meu irmão, olha, mas foi uma coisa de maluco. Vejam essa luta, se vocês não viram essa luta, vejam a luta, tá no YouTube da WWE. Cara, foi absurdo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Em quase 40 anos de luta livre, uma lutadora dá uma estrela nas cordas do ringue.
Eu nunca vi uma coisa dessa, tá? O movimento foi lindíssimo, fluidaço, tá? Depois a Bayley ainda tentou se recuperar, tentou mandar o Rose Plant na Soruka, mas a Soruka escapou do Rose Plant apoiando a mão no ringue, tá? A Bayley ainda tentou continuar, tomou um super kick na cara, e aí a Bayley puxou a Soruka, deu uma rasteira nela, mas depois a Soruka ela conseguiu aplicar o Soul Snatcher e fez o pinfall para 3. Então, vitória da Soruka. A Zarya comemorou com ela a vitória. Tá? Muita gente está apostando aí que a Zarya vai fazer o heel turn para a Soruka em breve, mas aqui não aconteceu. A Zarya comemorando a vitória da Soruka e depois no final as 4 lutadoras vieram para o ringue e celebraram. A Bayley deu os parabéns para a Soruka, a Zarya celebrando também. Vitória da Soruka, 10 minutos de luta, 4 estrelas. Foi um lutaço, tá? Uma das melhores lutas femininas do ano. Não foi a melhor, nós tivemos outras tantas. Essa semana a gente vai ter vários top 10 aqui no canal e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre as melhores lutas do ano, os melhores lutadores. Fica ligado, vai ter muito vídeo legal nessa semana no canal. A terceira luta da noite foi a luta entre Leon Slater e Devon Evans versus AJ Lee. AJ Dragon e Dragon Lee. Não é a AJ Lee, é o AJ Lee que a gente tá brincando. Todo mundo na gringa tá chamando também o AJ Styles e o Dragon Lee de AJ Lee, né? Já que a AJ Lee não pode aparecer, o AJ Lee aparece. Tá? E, cara, foi uma luta que, assim, a gente ficou olhando e, cara, quando a luta começa na quinta marcha, a gente já desconfia. A luta começou na quinta marcha, assim, os caras começaram voando pra tudo que é lado. Uma coisa de louco. E isso chamou a atenção. Tá? Quando começa a luta muito veloz, muito rápido assim na WWE, a luta acaba rápido. E foi o que aconteceu. Infelizmente, foi uma luta que durou apenas 6 minutos. Mas, cara, nesses 6 minutos, esses caras fizeram mais do que muita gente faz em 15 minutos de luta, tá? Foi impossível de narrar essa luta, tá? Foi simplesmente impossível, mas foi uma luta maravilhosa. Esse aí é o salto mortal do Leon Slater, que ele dá por cima do poste. Somente uma outra pessoa na WWE faz, que é o Montez Ford, né? E o Leon Slater faz com uma facilidade absurda. Aí o pessoal voando, Frog Splash do Devon Slater. Vamos ver se vai ter as fotos. Tem um spot bem legal na luta, em que um deles dá uma huracanana. Acho que o Dragon Lee dá uma huracanana em um deles, do Devon e o Leon Slater, e quando eles caem no AJ Styles para aplicar o Styles Clash, tá? E assim, foi do apron para fora, foi uma coisa absurda, foi uma luta muito legal, né? Aí o AJ Styles indo para cima do Devon, mandando a sua abraçada na corrida, aí ele mandou um facebuster para cima do Leon Slater, aí, ó, nesse ponto, ó, o Dragon Lee dá a huracanana no Leon Slater e ele cai, assim, posicionado pro Styles Clash, mas aí acabou sendo interceptado, o Styles Clash não foi encaixado. Aí nessa hora foi um momento em que o Devon Evans ele atacou o AJ Styles, mas acabou batendo na barricada, foi meio feio. Depois o AJ Styles jogou ele de novo na barricada, né? Aí, ó, foi um momento do Styles Clash que aconteceu um pouquinho antes. Falei que essas imagens estão fora de ordem, a WWE fica sacaneando a gente. O Devon Evans salvou o Leon Slater de tomar o Styles Clash do lado de fora do ringue com um super kick. Aí o Devon joga o Dragon Lee no corner. Aí o Devon Evans vai para o Old Cutter da terceira corda e, cara, ele salta muito alto mesmo. Ele deve saltar uns 4 metros no ar para ele aplicar o Old Cutter, cara. É absurdo. É absurdo. Ele acertou o Old Cutter e aí o Leon Slater aplicou o Senton 450, né, que é o golpe dele, mas o Dragon Lee salvou jogando o adversário para cima da tentativa do pin. A luta continuou, o Devon ainda tentou aí mandar um golpe no Dragon Lee, o Dragon Lee acertou o salto mortal para fora do ringue no Devon Evans, e aí o AJ Styles no ringue acertou a abraçada ali no Leon Slater, depois mandou aí esse powerbomb e mandou depois o Styles Clash para cima do Leon Slater e conseguiu fazer o pinfall. Vejam que teve bastante foto. Para uma luta de 6 minutos, teve muita ação. Vitória de AJ Lee, os campeões de duplas da WWE. Foram apenas 6 minutos de luta, depois no final todo mundo prestando continência aí pro John Cena. Foram apenas 6 minutos de luta, mas mesmo assim eu dou 3 estrelas e meia. Foi a melhor luta de 6 estrelas, a melhor luta de 6 minutos
que eu acho que eu já vi num ringue de WWE, tá? Talvez na AEW tenha tido coisa parecida, mas na WWE eu nunca vi uma luta de 6 minutos tão boa na minha vida. Vitória de AJ Lee, permanecem como campeões de duplas. Essa dupla do Devon Evans e do Leon Slater, eu tô achando que a WWE vai subir com esses dois, tá? E isso só vai acontecer quando o Leon Slater tiver o seu contrato encerrado com a TNA. Enquanto isso, ele vai ficar ali aparecendo e tá na cara que a WWE tá acreditando muito nesses dois, tanto no Devon Evans quanto no Leon Slater. A gente vai ver mais eles no main roster e eu com certeza compro isso muito porque esses dois são sensacionais. É uma pena que a luta só teve 6 minutos, eu acho que 10 minutos de luta teria sido maravilhoso, mas a verdade é que o show teve muito tributo pro John Cena e tal. O show era para o John Cena, então não tem do que a gente reclamar. Depois disso, a gente teve um segmento muitíssimo interessante com o Demis, né? O Demis que estava reclamando o tempo todo de que ele não estava bucado para o show da aposentadoria do Cena. E aí, durante uma conversa lá no público, acho que do Joe Tessitore com a Stephanie McMahon, o Demis ele entra no ringue e começa a berrar dizendo que ele queria participar do show, que ele era o personagem principal da jornada do John Cena e ele queria participar dessa jornada. E aí, cara, o que ele começa a reclamar e tudo mais, e o R-Truth, ou Ron Cena para os íntimos, veio pro ringue e veio falar com o Demis. E ele diz o seguinte: olha, eu vi as imagens que você manipulou as bolas do Nick Aldis, falando sobre aquele sorteio que o Demis trocou a bolinha que o Nick Aldis tinha na mão por uma outra bolinha. E aí o Demis pergunta que história é essa, ó, tá aí o Artruf mostrando a bolinha, né? E aí o Demis ele foi abrir a bolinha para ver qual era o nome do lutador que deveria ter entrado no torneio para enfrentar, para lutar no lugar do Sheamus, né? Porque o Demis ele lutou contra o LA Knight e acabou perdendo, né, nas quartas de final. O Demis ele havia contundido o ombro na primeira rodada, não pôde lutar na segunda rodada, e aí o Demis ele roubou a bolinha lá da mão do Nick Aldis, trocando o nome, na verdade, né? Ele botou o nome dele na bolinha, e aí o nome sumiu. E aí o Arthur estava dizendo que essa era a bolinha correta. Quando o Demis vai abrir a bolinha, que ele vai ver o nome, qual é o nome que está lá? Joe Hendry. Say his name and he appears. Joe Hendry apareceu e aí ele foi pra galera, começou a mandar pra cima do Demis, mandou aí o Follow Slam, que depois ele completa levantando e dando a viradinha, né? E aí depois eles mandaram um Five Knuckle Shuffle duplo, o R-Truth e o Joe Hendry acertando o Demis e depois mandando uma última viradinha e posando aí com esse sorrisão. Cara, e depois ainda mandou aí um chokeslam dele, né? Eu esqueci o nome do golpe do Joe Hendry. Um dia eu vou lembrar, mas ele acertou o finalizador dele no Demis e depois ele foi pra galera. Cara, esse aqui foi um segmento muito, muito fanservice. Tá? Diga-se por sinal que depois do finalizador do Joe Hendry, o Arthur bateu no ringue. Tá? Ele bateu a mão no ringue como se fosse uma luta. E aí, teoricamente, o Joe Hendry venceu a luta contra o Demis. Se a gente considerar, e eu não considero como tendo sido uma luta, eu vou dar 5 estrelas só pelo fanservice, pelo entretenimento. Eu acredito no Joe Hendry, eu achei sensacional. E a pose dele com o Arthur, meu irmão. Joe Hendry e Arthur é comédia pura. Não tenho do que reclamar. 5 estrelas para essa luta, foi sensacional. E eu acho que o Joe Hendry, quando subir, vai ser uma estrela. Não acho que vai acontecer agora, eu acho que a WWE vai manter ele um pouquinho ali na NXT. Ele acabou de assinar, né? Veio da TNA, acabou de assinar para NXT, mas com certeza foi uma participação que abrilhantou ainda mais o show. E por fim, chegamos finalmente à grande hora. A hora da última luta de John Cena e Gunther. E cara, pelo tempo do show, a gente já estava imaginando que eles iam dar bastante tempo para essa luta. No preview eu cheguei a falar que eu achava que a luta do Corey com o Oba ia ter 15 minutos, as outras duas lutas iam ter cerca de 10 e o main event ia ter 30. Foi quase isso. Corey e Oba teve 9 minutos, Sol Ruka e Bayley teve 10, AJ Lee e Devon Evans e Leon Slater tiveram 6 minutos e o main event teve 24 minutos. Então, a última luta do Cena teve bastante tempo para contar uma boa história.
tá? E a história da luta, basicamente, o Gunther já havia avisado durante a semana. Ele havia dito que o único objetivo dele nessa luta era fazer o John Cena desistir. Ele não queria apenas vencer a luta, ele queria fazer o John Cena desistir, porque a gente sabe que um dos mantras do John Cena é Never Give Up, nunca desista. Então ele ia fazer o Cena engolir as palavras e desistir. E ele teve a oportunidade, inclusive, de fazer o Cena perder para o pinfall. Ele chegou a mandar o powerbomb no Cena, mas ele por várias vezes ficou mandando o juiz perguntar para o Cena se ele desistia, quase como se fosse uma I Quit match, que sinceramente eu até acho que teria sido interessante se a WWE tivesse feito, acho que teria abrilhantado um pouco mais a luta. Mas enfim, a luta da história do Gunther e do Cena foi o Cena usando o seu arsenal, já característico, e o Gunther utilizando por diversas vezes o Mata-Leão para tentar fazer o Cena bater. Tá? O Cena foi brutalizado no começo da luta pelo Gunther, assim, a primeira parte da luta, o Gunther aniquilou o Cena, depois o Cena fez uma primeira sequência dos seus golpes já tradicionais, né? O duplo shoulder tackle, o twist bomb, o five knuckle shuffle e o AA, né? E aí ele acerta da primeira vez, mas o Gunther ele se recupera. A luta continua, o Cena consegue aplicar o STF no Gunther, mas o Gunther escapa. Aí o Gunther manda aquela voadora de dinossauro, que o pessoal gosta de falar lá nos Estados Unidos, né? Parece um Tiranossauro Rex, né? Acertando o Cena. Ele manda o Powerbomb e aí é que começa. Ele, em vez de ir pro pinfall, ele manda o juiz perguntar pro Cena se o Cena desistia. E o Cena, obviamente, não desistia. Então a luta foi continuando. O Cena começou a mandar lariate atrás de lariate, atrás de lariate, para cima do Cena e sempre mandando o juiz perguntar pro Cena se ele desistia. E o Cena não desistia. A luta continuou. O Cena mandou uma segunda sequência dos seus golpes para cima do Gunther. Quando ele foi mandar o AA, ele acerta o AA, mas quando ele cai para o pinfall, o Cena já inverte e já manda o Sleeper Hold, já manda o Mata-Leão. E aí é a primeira de várias tentativas que o Gunther usa de pegar no Mata-Leão o John Cena e fazer ele bater. Tá? O Cena ele consegue inverter o Mata-Leão em um dado momento da luta, e aí o Gunther ele quase apanha, mas não apanha. A luta vai para o lado de fora, o Gunther bota as escadas na mesa dos comentaristas, e aí, meu amigo, o Cena pega o Gunther nos ombros e joga o Gunther no AA em cima da mesa, estraçalhando a mesa. Depois ele vem para o ringue, manda um leg drop da segunda corda na nuca do Gunther, ele vai pro pinfall, mas não consegue. O Gunther manda o Big Boot para cima do Cena, manda outro Power Bomb, mas ele não vai pro pinfall. A luta segue. O Cena consegue pegar o Gunther na terceira corda e manda um Avalanche AA, um golpe que poucas pessoas chutaram na carreira do Cena. O Gunther chuta desse golpe. A luta continua, os dois se estraçalhando. O Gunther manda o seu splash para cima do John Cena. A gente sempre fala aqui no canal que esse splash dele fazia muito mais sentido quando ele era mais pesadão. Hoje em dia parece assim um pouco desengonçado, mas ainda assim funciona. E aí ele encaixa novamente o Sleeper Hold, o Mata-Leão. O Cena ele tenta escapar, consegue mandar mais um AA, mas o Gunther novamente, em vez de tomar o pinfall, ele encaixa o Mata-Leão de novo. A luta se segue e aí, para o desespero e a surpresa de todo mundo, o Gunther vence. Só que o Gunther não venceu fazendo o Cena apagar. Ele venceu fazendo o Cena bater. No final das contas, o Cena desistiu e o Gunther venceu. Cabe ressaltar a plateia do show maravilhosa. A plateia, em dados momentos, quando o Gunther encaixava o Mata-Leão no Cena, começou a gritar "Don't give up", não desista. Foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de canto durante uma luta da WWE. Foi inacreditável. Outra coisa, pela primeira vez em muito tempo, eu vi o público só gritando "Let's go Cena", não teve Cena Sucks. Em nenhum momento, nem na entrada do Cena, o público gritou Cena Sucks. O público definitivamente estava com o John Cena.
tá? Outra coisa, ninguém viu Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, no show, ele não foi mostrado. Se ele estava lá, ele não apareceu. Ou seja, a ideia de levar o show para Washington para agradar o Trump, no final das contas, não deu em nada, porque o presidente não foi. Tá? Então, esse show poderia ter sido muito bem realizado em Boston, como era o objetivo inicial da WWE. Depois é que eles mudaram para Washington. Enfim, o Gunther venceu a luta e o Cena acabou batendo, e isso causou um desespero nos fãs. Assim, o Zezo na nossa live definiu muito bem quando ele disse que parecia um clima de velório, o clima de quando o streak do Undertaker na WrestleMania 30 foi quebrado pelo Brock Lesnar. E eu concordo com ele. Ficou um silêncio sepulcral, ficou um silêncio na live, ficou um silêncio na arena, todo mundo com uma cara completamente chocado. E aí, cara, depois disso foi apenas assim, uma sequência para homenagear o Cena. Todo o locker room saiu, né? Todo mundo do vestiário saiu e circundou o ringue. Os primeiros que vieram foram o Triple H e a Stephanie. O Triple H muito vaiado, mas muito vaiado por conta dessa decisão, sendo que eu acho que essa decisão foi do Cena. Eu acho que o Cena decidiu que iria bater para o Gunther. Eu não acho que essa foi uma decisão da WWE, não acho mesmo, tá? Eu acho que o Cena falou de bater pro Gunther. Por quê? Porque isso eleva o Gunther, cara, para um patamar absurdo. Ele não só aposentou o Goldberg, ele aposentou o Cena fazendo o Cena desistir. Isso é coisa para fazer o Gunther, cara, ser o maior vilão do raio dessa companhia. Então, se ele não chegar em janeiro e não ganhar o Royal Rumble, já não ganhar um campeonato mundial e não carregar essa jossa por 1 ou 2 anos, cara, a WWE vai ter jogado tudo isso no lixo. Tá? Então, é uma expectativa que se cria para 2026. Eu não gosto muito de ter expectativas com a WWE, não. Tá? Mas, enfim, depois disso, teve um segmento muito tocante quando o Cody Rhodes e o CM Punk vieram para o ringue, colocaram os seus campeonatos mundiais nos ombros do Cena, para que ele pudesse posar com os 2 campeonatos que ele carregou. Né? O campeonato mundial peso pesado na atual formatação ele nunca carregou, mas lá atrás ele chegou a ter esse cinturão, tá? Naquela versão Big Gold que era muito bonita. E o campeonato da WWE dourado, esse sim ele teve quando derrotou o Cody Rhodes na WrestleMania pelo seu 17º título. Ele posou com os cinturões, falando com a galera, todo mundo do locker room estava ali em volta. Um lutador que pareceu não estar ali, que chamou a atenção, foi o Roman Reigns. Ó, o OTC aparentemente não estava ali. Tá? O Randy Orton a gente sabia que não estaria. E aí, assim, muita gente achava que talvez ele deveria ter feito um discurso para a galera, mas ele não fez. Tá? Ele simplesmente devolveu os cinturões para os campeões. Muita gente ali chorando, ali o CM Punk estava chorando, estava ali do lado do R-Truth. O Cena, ele prestou continência para todo mundo, tirou os seus tênis, tirou as munhequeiras e a abraçadeira, lembrando que o ato de um lutador de luta livre tirar o tênis ou a sapatilha dentro do ringue e depositar lá é um sinal de aposentadoria. A gente viu isso nas Olimpíadas com o Mihail Lopes, né, 5 vezes medalhista de ouro olímpico, que ele fez a mesma coisa, ele tirou as botas e colocou no meio do lado tatame, quando ele ganhou a 5ª medalha de ouro olímpica, o único atleta de simples, lutador, competidor de simples a ganhar 5 medalhas de ouro olímpicas consecutivas. Até hoje o máximo tinham sido 4. E aí o John Cena, ele deposita as coisas no ringue e ele vai embora. Aí, inclusive, essa vai ser a minha thumbnail desse vídeo, porque eu acho que não tem muito mais o que falar, não tem mais o que fazer. Aliás, não, esta vai ser a thumbnail do meu vídeo. Para terminar, o John Cena foi até a rampa, se virou até o público, prestou uma última continência, disse que foi um prazer servir a todos os fãs e deu boa noite. E assim, ele foi até a rampa e saiu pelos bastidores e o show terminou. Muita gente ficou decepcionada com a forma como o encerramento aconteceu. Muita gente fez comparações com a aposentadoria do Ric Flair, sendo que a aposentadoria do Ric Flair, ele perdeu a luta na WrestleMania, e aí o tributo dele, o show de tributo dele foi no Monday Night Raw seguinte. E eu gostaria muito de ver a WWE fazer algo semelhante no Monday Night Raw, mas não tem nada falando sobre isso, tá? A gente não deve esperar nada, até porque
eh, supostamente a última data do Cena no show da WWE foi hoje, ou ontem, né? Que eu tô gravando esse vídeo literalmente às 3h15 da manhã. Eu tô totalmente sem sono. Quando saíram as imagens do show, eu falei, vou gravar esse vídeo logo. Então, assim, eu não sei o que esperar. Eu gostaria muito que houvesse um último tributo do Locker Room para o John Cena na segunda-feira, mas eu acho que não vai acontecer. Tá? Então, ficou dessa forma a aposentadoria dele. Eu também achei que ficou devendo um pouco, acho que poderia ter sido melhor nesse ponto. O Goldberg teve a chance de falar com o público e o John Cena não quis, aparentemente. Então, assim, eu fiquei um pouco triste com isso. A luta do Cena e do Gunther, 24 minutos, 4 estrelas e meia pra mim. Não pela luta em si, apesar de que a luta foi muito boa, mas pelo, pela nostalgia, pelo sentimento, e ela só não foi 5 estrelas porque o Cena bateu, apesar de que eu acho que foi a história correta. Tanto é que no meu preview eu disse que eu gostaria do Cena bater pro Gunther, mas que não tivesse juiz no ringue para ver isso, e no final o Cena batesse vencesse a luta. Mas o Cena bateu, o Gunther venceu. Eu acho que no final das contas foi a melhor coisa. Não gostei de ver, mas foi a melhor coisa que poderia acontecer pro Gunther. E com relação ao show, cara, eu dou nota 7. E aí vocês devem estar pensando, pô, cara, tá maluco? Foi a aposentadoria do Cena? Pois é, eu acho que poderia ter sido muito melhor. Uma parte das lutas que ficaram curtas foram por conta dos tributos, sendo que os tributos eu já tinha assistido durante a semana. Se a WWE não tivesse soltado esses tributos no canal deles durante a semana, o show teria sido muito mais emocionante. Como eu vi todos os vídeos, chegou no show, eu meio que não me importei com os vídeos, porque eu já tinha visto até mais de uma vez, principalmente o vídeo dos fãs falando no microfone e o vídeo dos lutadores quebrando a kayfabe. Esses dois vídeos que foram soltos durante a semana apareceram no show, tá? Com relação ao restante, eu acho que as lutas do Cody Rhodes e do Obafemi poderia ter sido melhor, poderia ter tido mais tempo. A interferência do Drew já era meio que cantada, teve gente que falou isso, que a luta não ia terminar, mas poderia ter sido com uns 15 minutos de luta. A luta estava encaminhando para 4 estrelas. E a luta do AJ Lee contra o Devon Evans e o Leon Slater, se tivesse 10 minutos, teria sido 4 estrelas. E a gente teria tido 4 lutas, 4 estrelas, e esse show teria sido nota 10. Infelizmente não foi. A aposentadoria do Cena parece que ficou devendo um pouco, por isso que para mim o show teve nota 7. Mas assim, eu sou minoritário. Na nossa live, o Mattis e o Zezo ficaram meio chateados com o show, deram nota 5, mas os outros deram notas entre 7,5 e 8. Então eu acho que ficou meio que do sentimento de cada um. O Alba chegou a dar nota 9 pro show. Então, assim, fica do sentimento, da nostalgia de todo mundo. Mas é isso. John Cena está aposentado dos rings. Ele disse que não se aposentou da WWE, ele vai ser embaixador da WWE, levar o produto e a indústria para outros lugares. Eu espero que ele venha para o Brasil, para que ele seja embaixador aqui. Eu adoraria ver ele tomando café da manhã na Ana Maria Braga, fazendo entrevista com Danilo Gentili, aparecendo nos podcasts da vida aí, no Flow, porque eu acho que seria muito legal ter o Cena trazendo esse mundo para cá e fazendo o nosso universo aqui crescer e ajudar a todos nós criadores de conteúdo. Desde já eu quero agradecer a todos que estiveram presentes na nossa live. Pessoal do Wrestling para Todos, o Samuel e o Vitor, não deixem de se inscrever no canal deles. Eles tinham uma meta de chegar a 1.700 inscritos até o final do ano. Eles conseguiram na live e eu dei uma meta e eu creio que vocês podem ajudar eles a chegarem a 2.000 inscritos no canal deles até o final do ano. Se vocês não conhecem, bota o Wrestling para Todos na busca, corram lá e se inscrevam no canal deles. JV Alba estava com meta de 3.000 inscritos até o final do ano, estava faltando 150. Corram lá no canal do JV Alba, é j.v espaço Alba. Se inscrevam no canal dele para que ele chegue a 3.000 inscritos, tá? E queria agradecer também a presença do Zezo. O Zezo esteve presente com a gente. O Xingos também teve lá muitos problemas, ele estava lá na BWF, queria agradecer. O Matt, que estava fazendo a live dele, chegou a aparecer um pouquinho na nossa, deu nota. Muito obrigado, Matt, também por você ter aparecido. A Ariane também abrilhantou, coitada, perdeu a hora do fuso horário, mas ela se fez presente na live. Se vocês quiserem ver essa live, tudo o que aconteceu, e quiserem ver o show, se vocês ainda não viram, com a live, não deixem de ver o vídeo da live, já está disponível aqui no canal. E também não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos.
O Sincerão da galera do SmackDown e desse show do Saturday Night Main Event vai sair na segunda-feira. Então, se vocês quiserem aparecer no Sincerão, coloquem os seus comentários aqui embaixo até mais ou menos umas 5 horas da tarde desse domingo, porque vai ser por volta das 6 que eu vou pegar os comentários e para poder montar o Sincerão da galera. Isso dá chance de vocês comentarem ainda no vídeo do SmackDown. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou continuar pedindo para que vocês continuem a fazer todas aquelas coisinhas que ajudam a alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. Muito obrigado a todos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.